Farma, seja muito bem-vindo ao canal Eu Balconista. Aqui todos os dias você aprende alguma coisa muito nova sobre farmácia, tá? E para começar esse vídeo, eu quero te dizer que hoje você vai aprender um dos medicamentos que muita gente me pede, muitos farmacêuticos me pedem lá dentro do meu Instagram e tem muita dificuldade. Eu vou mostrar tudo para vocês, como fazer, como vender, como indicar, como substituir esse medicamento dentro da farmácia, se é que tem substituição e, mais importante, como agregar também. Mas antes eu quero que você faça um favor para mim, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, porque assim todos os dias quando eu postar um vídeo novo, essa mensagem vai chegar para você dizendo que tem um vídeo super novo para você aprender. Tá bom? Outra coisa que eu quero que você faça é convidar os seus amigos para que eles venham e aprendam esse medicamento ou aprendam alguma técnica nova aqui no nosso YouTube também, tá bom? Então, vamos para mais um vídeo. Dessa vez eu quero mostrar para vocês o Decongex Plus. Esse medicamento, ele é muito pedido, muita gente tem dúvida lá dentro, já que ele não existe nenhum medicamento similar e não existe um medicamento genérico com a mesma fórmula, mas eu vou te mostrar uma técnica muito importante ao final desse vídeo para que você consiga substituir esse medicamento que é tão importante dentro da farmácia. E por que a gente preza tanto por substituir? Porque quando a gente substitui o medicamento referência pelo medicamento genérico ou pelo medicamento similar, equivalente, a gente consegue ter uma lucratividade muito grande sem mudar a eficácia para o nosso cliente. E quando existe essas possibilidades, é muito importante porque faz com que você seja um você deixe de ser um farmacêutico tradicional, aquele que é só pregador de medicamentos, como você consegue fazer a sua autoridade aumentar cada vez mais. Então olha que interessante isso. Esse medicamento é ético ou de referência, ele não possui medicamento similar nem genérico, mas eu vou te dar essas dicas, tá? Existe ele dentro do mercado também com algumas possibilidades. Em cartelinha, onde você não consegue ter uma lucratividade tão alta, mas tem gente que pede. Xarope, gotas e comprimidos em caixa, tá? O que é importante? Quando eu vou vender a cartelinha, nada de errado com quem vende cartelinha, mas se eu consigo ir do maior para o menor, eu consigo aumentar a minha lucratividade. Então, primeira dica é, se o teu cliente veio querendo comprar uma cartelinha de Decongex, mostre as vantagens que ele terá ao levar a caixa do comprimido. E que vantagens são essas? É sempre você mostrar os benefícios para o seu cliente daquele produto. O primeiro benefício que tem é a quantidade maior de comprimidos. O segundo benefício que tem é que o tratamento dessa pessoa que vai utilizar esse medicamento pode ter começo, meio e final. Consequentemente, essa pessoa vai melhorar dos sintomas no qual ela apresenta porque teve um tratamento completo. Outra coisa que tem, geralmente o valor de uma caixa com mais quantidades, ela se torna mais atrativa em relação a economizar do que em cartelinha, porque a cartelinha pode ser que essa pessoa não dê continuidade ao tratamento. Então mostre isso para o seu cliente, porque só aqui, você mudando daqui para cá, você consegue aumentar demais a sua lucratividade. E isso faz muita diferença para o farmacêutico no balcão, na farmácia, para a equipe dessa farmácia, porque ela faz com que essa lucratividade no final aumente. Imagina você fazer isso todos os dias, em todos os atendimentos, ou tentar fazer isso em vários atendimentos, para fazer com que ao final do dia, ou ao final do mês, você conseguiu realizar algumas transformações dessas em alguns atendimentos. Então pode ser que essa lucratividade no final de um mês, ela se torne bastante alta. Então pense nisso, primeira dica. Outra coisa, você tem que entender sobre as fórmulas do medicamento. Isso aqui faz com que a sua lucratividade aumente bastante. Eu vou colocar em lilás para que você aprenda. Toda vez que eu citar o medicamento Decongex, eu estou falando de um medicamento que possui duas fórmulas combinadas. Essas fórmulas, elas agem juntas. E a primeira coisa que eu quero que você pense é que você pode falar ou pode frisar apenas no segundo nome da fórmula. Por exemplo, essa primeira fórmula aqui chama brofeniramina, mas o primeiro nome dela chama maleato de brofeniramina. Então não precisa frisar nisso. O que você tem que frisar aqui é entender que esse medicamento aqui é um antialérgico, tá? Se ele é um antialérgico, ele vai servir, a gente já vai para cá, ó, para alergia. É um dos principais sintomas desse medicamento, beleza? Uma das principais indicações desse medicamento. A outra coisa que é, se ele é um antialérgico, ele vai ajudar o meu cliente numa questão de rinite alérgica. Então, por exemplo,
Isso aqui é um segundo sintoma que esse medicamento pode auxiliar no tratamento, tá? Outra coisa, por ele ter essa função antialérgica, ele pode ajudar nos sintomas que o meu cliente apresenta, por exemplo, como sinusite. Ou seja, ele não vai tratar uma sinusite, porque como a gente sabe, a sinusite é uma coisa um pouco mais grave, precisa de antibiótico, precisa de várias outras coisas, mas ele pode auxiliar no tratamento do meu cliente, beleza? Outra coisa que é importante, quando eu entendo o que é fenilefrina, e toda vez que eu estiver falando sobre a fenilefrina, eu estou falando de cloridrato de fenilefrina, mas eu quero que você pense só nessa fórmula aqui, porque a gente está falando de um produto que tem a função vasoconstritor. E o que é legal? Quando eu estou falando desse medicamento que possui essa fórmula vasoconstritor, eu estou falando de um produto que faz vasoconstrição. Ou seja, ele é um vasoconstritor da mucosa nasal. Ele diminui a dilatação dos vasos. Quando ele diminui isso, ele vai ajudar o meu cliente a ter o alívio dos sintomas de congestão. Vou botar aqui, ó, congestão nasal. E por que eu coloquei congestão nasal? Porque a gente pode enquadrar esses sintomas aqui, ó, na questão de gripes, resfriados e congestão nasal. Outra coisa que é importante, esse medicamento ele não apresenta nenhuma das fórmulas dele produto analgésico. Muitos dos clientes que vão aparecer lá dentro da sua farmácia, eles podem apresentar nos sintomas de gripes e resfriados dor de cabeça, dor no corpo, febre. E aqui você já consegue colocar outros itens junto dessas fórmulas para que você não venda só um produto ou que você consiga agregar outros produtos. Por exemplo, se você quer colocar analgésicos aqui, existe vários analgésicos lá no método Proclerc, que é um método que te dá um passo a passo dentro da farmácia para que você coloque esse produto, introduzindo ele aqui na venda de um outro produto que não possua. Só que lá na entrevista com o seu cliente, que eu também te ensino, você vai aprender que ele precisa de um analgésico. Poxa, mas qual será o melhor analgésico para o meu cliente? Então eu te mostro isso lá no método Proclerc para que você se torne autoridade. O que isso faz diferença? Em vez de você vender um medicamento só, você já está vendendo 2. Você já está vendendo um termômetro, você já está vendendo um antitérmico junto. Ou seja, para cada sintoma que você consegue entender no seu relacionamento que você criou na sua entrevista com o seu cliente, você consegue colocar um medicamento em específico. Então a sua lucratividade aumenta, a sua autoridade também aumenta. Outra coisa que é importante, aqui a gente está falando de congestão nasal, de sinusite, que ocorre um entupimento das vias aéreas nasais muito grande, né? Da rinite alérgica que escorre muito na narina. Então essa pessoa pode estar precisando de um antialérgico que seja melhor do que vem aqui dentro do Decongex. Então você consegue aprender isso também. Você consegue aprender sobre qual descongestionante é melhor. Tendo em vista que esse medicamento pode ser para uma criança, né? Tem ele xarope, tem ele gotinhas. Então, qual que será o melhor para a criança? Para uma criança menor de 10 anos? Então, tudo isso eu te ensino para que você seja um fármaco com autoridade dentro da farmácia. E isso você só consegue quando você consegue ter um passo a passo, entender sobre os medicamentos e que caminho você constrói um atendimento desse. Lembrando, o Decongex ou a brofeniramina, mas a fenilefrina, ela possui uma ação descongestionante muito rápida, muito boa, onde o seu cliente consegue respirar um pouco melhor por conta desse descongestionamento ali, desentupimento nasal. Só que é importante você ter outros produtos que ajudam o seu cliente também. Então, o antialérgico, mas o vasoconstritor, ele está sempre relacionado à gripe, coriza, rinite, congestão nasal e assim por diante. Então, esses dois medicamentos reduzem a secreção no nariz, na garganta, né? Tem crianças ou tem adultos que ficam com aquele pigarrinho na garganta. Então, ele vai ajudar bastante esse teu cliente nesses sintomas. A fenilefrina é um descongestionante nasal muito bom porque ele causa essa vasoconstrição.
diminui a congestão nasal de forma muito imediata e ainda possui uma ação antialérgica. Por quê? Esses sintomas que essa pessoa está sentindo aqui de rinite alérgica, por exemplo, ela pode estar sentindo depois de ter limpado a casa, se for um adulto, e ter pego muita poeira. Ou dessa criança ter ido lá para o rancho com os pais e quando chegou lá, ela adquiriu uma alergia de algum produto em específico. Então, é importante você entender que isso pode acontecer. E quando a gente está falando da fenilefrina que está aqui presente, ó, você pode mostrar para o seu cliente que tem essa função. Ah, Abraão, mas eu quero aprender sobre outros. Aí lá no Método Proclerc você vai conhecer bastante e tem um link aqui na descrição com certeza. O que é bom do método? Você, além de ter um passo a passo, você tem o meu... eu sou o teu guia lá dentro, eu pego na tua mão para que você se torne esse farma de referência e isso é muito importante. Mas atenção, para toda indicação que a gente tem uma contraindicação. A primeira contraindicação que eu coloquei aqui é a alergia aos 2 fármacos que eu estou citando aqui para você. Uma vez que a gente tem pessoas que podem ter sensibilidade às 2 fórmulas, precisa ter cuidado. E aí eu estou incluindo aqui também pessoas que são cardíacas, pessoas que têm problemas com arritmia, glaucomas. E atenção para isso daqui, ó. Mesmo eu tendo falado que o medicamento é indicado para uma criança, você deve tomar cuidado na hora de dispensar esse medicamento para uma criança, porque você tem que ter cuidado demais com a dosagem que essa criança vai tomar, com os cuidados, com a alergia que essa criança pode ter. Então você tem que estar um farma preparado para mostrar para o seu cliente isso. Outra coisa, gestante tem que ter muito cuidado e idoso muito cuidado também por conta da dosagem excessiva e por tudo que envolve, né? Vários idosos têm problemas de arritmia, glaucoma, cardíaco e assim por diante. Aqui são algumas das contraindicações, mas é importante que você entenda que existem várias outras. Como é que você consegue colocar isso para ele? É só fazendo uma entrevista e entendendo sobre o medicamento, que é esse passo a passo que eu dou para vocês aqui. O medicamento, como eu estou criando aqui uma análise só sobre o medicamento em cartela, principalmente, que é o que te dá um pouco mais de lucratividade e é o que mais vende dentro da farmácia, ele existe a posologia de tomar um comprimido até 4 vezes ao dia. Tendo em vista que existem os outros aqui, xarope e gotinhas, se você tiver dificuldade nesse produto, você coloca para mim aqui nos comentários. Abraão, eu quero aprender ainda como dispensar o medicamento em xarope ou em gotinhas, porque aí eu faço um outro vídeo para você explicando especificamente o xarope ou gotinhas para que você seja referência nesses 2 também, mas não vai ter dificuldade, porque o mais forte do conteúdo eu já te dei. Então, se você tem dificuldade no xarope e no gotinhas, você pode ir na bula do medicamento que ele vai te dar lá. Mas não tem problema, eu tô aqui para isso mesmo, tá bom? Outra coisa, lá no começo do vídeo eu mostrei para vocês que o medicamento não existe nem similar e não existe nem genérico. Abraão, mas poxa, se não existe, como é que eu vou fazer? Não desespere, tá? Se você não tem um produto genérico, porque não existe ainda, similares não tem e outros éticos não tem, aqui é uma observação muito importante, tá? Quando eu estou falando que não tem, é que não possui, não possui com a mesma fórmula. Então, se não possui com a mesma fórmula, você precisa entender que existem outros medicamentos que não possuem a mesma fórmula, mas que possuem a mesma indicação, que são medicamentos para gripes, resfriados, rinite alérgicas, sintomas de alergia, medicamentos para sinusite, congestão nasal e assim por diante. Então, não é que você não conhece, que não existe medicamentos que você pode substituir. Você pode, desde que não veio primeiro numa receita médica, o seu cliente veio apenas perguntando sobre o medicamento, e outra coisa, desde que você saiba que existem medicamentos que vão tratar esses mesmos sintomas, e mais ainda, medicamentos que você consiga mostrar para o seu cliente ou que você já conhece ali, que já conseguiu ajudar outras pessoas realmente nesses sintomas. Então você não pode pegar, por exemplo, um outro medicamento que não tem nada a ver com a finalidade do Decongex, porque aí está totalmente errado, beleza? Então, para você conseguir fazer a mudança aqui do medicamento referência para um similar, a primeira coisa, essa pessoa não deve vir com a receita médica, porque aí você não pode fazer essa substituição de jeito nenhum. A segunda coisa é você fazer uma entrevista, diagnosticar todos os sintomas que ela apresenta e assim você consegue
tratar também de uma forma mais lucrativa, por assim dizer, todos esses sintomas delas, principalmente de gripes e resfriado, pela quantidade de antigripais que a gente tem no mercado, de antialérgicos, de descongestionantes nasais que a gente tem no mercado e que são livres para a gente fazer essa venda. Se você tem dificuldade sobre esses medicamentos, clique de novo aqui no nosso link e faça a sua inscrição, que aí você vai aprender muitos medicamentos e eu vou te ensinar a fazer isso de forma muito prática, beleza? Agora eu quero só um favorzinho de vocês. Gostou do vídeo? Compartilha e curte, porque assim o YouTube começa a entregar para mais pessoas aqui, ele entende que o nosso conteúdo é relevante e a gente consegue levar a nossa informação para as mais farmacêuticos, para ajudar mais gente. E não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Outra coisa, deixa o seu comentário do que você quer aprender aqui comigo, para que eu possa estar fazendo vídeos todos os dias e a gente aprender juntos aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo e eu te vejo amanhã, no mesmo horário, às 18 horas, com um vídeo novinho. Vamos pra cima. Até lá.